bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos a mais uma aula de inglês. E se tudo der certo, na aula de hoje vai acabar o conteúdo. Mentira, não vai acabar não. Eu tô só dizendo com vocês. A gente ainda tem mais um pouquinho de aula pra esse conteúdo, tá bom, gente? Gente, vamos lá? Vamos da onde a gente parou na aula passada? Vamos! Calma, deixa eu só dar um xalau aqui. Aí, muito bem! Então, pessoal, ainda estamos falando da afirmativa. Nossa, minha orelha tá quente. Algum de vocês está falando em mim? Eu acho que é bem, né? Diz que na orelha direita é quando tá falando bem. Gente, vamos lá então. Na aula passada a gente falou da questão do can e do can't, de aplicabilidade, quando que usa, de que jeito, blá blá blá. Agora a gente vai entrar de fato na questão gramatical do can e do can't, tá bom? Primeira coisa que eu tenho que entender é a conjugação desse verbo, que é um verbo modal, que não se comporta como os verbos de mais. Vamos lá. A conjugação do can, graças a Deus, ela é mais tranquila do que a do simple present, por exemplo, que muda para do does, do verbo be, enfim, né? Eu acho que vocês só viram esses tempos verbais grandes até agora. Então, vocês vão acabar se deleitando com o can, porque ele é bem tranquilinho, ó, veja só. Todos os subject pronouns aqui, cada um deles com a forma do can do lado. O can não muda em nenhuma delas. Ele vai significar pode, consegue, probabilidade, possibilidade, que nem a gente vem falando nas últimas aulas. E para nossa sorte, tanto para falar quanto para escrever, fazer alguma atividade, é muito mais fácil a gente lembrar que o can não se altera, ele não tem nenhuma mudança, o que é muito bom, certo? Então a conjugação do can é I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can, they can. Só para não perder o hábito, I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, isso para animais e coisas, né? Animais e objetos. We, nós, you, vocês, they, eles ou elas. A forma negativa ela muda um pouquinho porque eu tenho aqui, ó, nessa primeira tabelinha com esse vermelho mais escurinho, o cannot, que é a forma longa, e o can't, que é a forma curta, ou seja, a forma contraída. Ai, teacher, mas quando que eu uso um, quando que eu uso outro? Tanto faz, você que escolhe. O cannot, ele é só um tiquinho assim mais formal do que o can't. Se houver necessidade de ser formal, usem o cannot e não o can't. Ai, mas nossa, que estranho, cannot com dois N's, é isso mesmo? Se eu não escrever errado? Não, é isso mesmo. O cannot, ele leva dois N's. E eu tenho então aqui a conjugação I cannot, I can't, you cannot, you can't, e assim por diante. Everybody cannot, everybody can't. Todo mundo cannot e todo mundo can't. Então, eu tenho aqui a conjugação do can na forma afirmativa e na forma negativa, que é o nosso foco da aula de hoje, tá? Estruturas afirmativas e negativas do can. Olha lá, então, temos aqui a estrutura afirmativa, com o que a gente acabou de ver, nosso subject pronouns aqui do lado esquerdo, conjugação do can no lado direito, complemento, ride a bike, que é pedalar, andar de bike. Então, assim, gente, para eu formar a estrutura, né, que a gente vai ver ali um pouquinho mais pra frente a estrutura do can, eu vou precisar de um sujeito, um desses aqui, o can, e o complemento. Esse aqui é o nosso verbo, tá? Mais tarde a gente vai entrar bem no foco da estrutura em si. Então, para eu formar uma frase, eu vou ter isso aqui e isso aqui, e vou ter a significação de I can ride a bike, como a gente viu, que é possibilidade, habilidade, né? Portanto, eu posso andar de bike, minha mãe deixa, possibilidade. I can ride a bike, eu tenho a habilidade, eu consigo andar de bike, então aqui é de habilidade mesmo. Olha só o que a gente tem aqui na flechinha. Veja que na forma afirmativa, o verbo can não muda. Para todas as pessoas e frases afirmativas, o verbo can permanece como é. Aleluia, irmão, porque cansados estamos, né, de ficar mudando todo o auxiliar ou verbo, dependendo do sujeito que vem antes dele, né? Olha lá a estrutura, então, afirmativa do can. Não é necessário utilizar o verbo can com a partícula to. O que quer dizer esse verbo quando tem essa partícula to na frente? É porque ele é um infinitive, ele é um verbo no infinitivo. Eu tenho a diferença, qual é a diferença entre infinitivo e verbo base? Infinitive tem o to na frente, verbo base não, tradução é a mesma. Por exemplo, to drink, beber.
drink, beber. Só que assim, em inglês existem algumas estruturas que vai usar o verbo na forma infinitiva e outras que vai usar o verbo na forma base. O going to, por exemplo, é um que usa a partícula to, porque eu tenho going to e daí o verbo base. Aqui, do lado do can, que é um verbo modal, que a propósito nenhum modal aceita infinitivo, do lado do can, o meu verbo sempre vai ser na forma base, sem alteração nenhuma, sem ed, sem ing, sem to, sem nada, tá bem? Olha lá a estrutura. Eu preciso de um sujeito, um can, um verbo e um complemento. Portanto, eu tenho aqui 3 exemplinhos. I can speak English, they can play the piano, Martina can cook the best pasta. Então, eu tenho aqui, na primeira, um sujeito I, que sou eu, o can do lado, que eu posso, consigo, tenho habilidade ou não, speak, que é falar, né, e English, que é o idioma. O complemento ele é sempre diferente, poderia ser qualquer coisa aqui. I can speak German, I can speak Russian, I can speak Spanish, português. Poderia ser qualquer um deles aqui, tá? O fato é que eu tenho um sujeito, o can, o verbo base e o complemento formando a estrutura do can. I can speak English, eu posso ou eu consigo falar inglês. They can play the piano, sujeito they, can, verbo play, que é o verbo base, complemento da piano. Aqui também poderia mudar esse complemento para qualquer instrumento na vida. Por exemplo, they can play the drums, eles podem tocar bateria. They can play soccer, eles podem jogar futebol. Ai meu Deus, como é que eu vou saber quando é play de tocar e play de jogar? Contexto, sempre contexto, né? Vocês sabem disso já. Então, juntando tudo isso, they can play the piano, eles ou elas, né, eles ou elas conseguem tocar piano. Martina can cook the best pasta. Martina consegue ou a Martina pode cozinhar o melhor macarrão do mundo. Ai meu Deus, teacher, macarrão em inglês é pasta? Sim, estranho, né? Eu também acho. Inclusive, fun fact, como que eu falo miojo em inglês? Porque eu sei que muitos de vocês aqui gostam de miojo. Eu adoro, né? E se eu for para os Estados Unidos e eu tiver vontade de comer miojo, não que isso vai acontecer, mas né, se quiser acontecer, se de repente acontece. Miojo em inglês não entra na classificação de pasta, como o macarrão entra na classificação de noodles. Vocês já viram aqueles copinhos de macarrão chamado cup noodles? É tipo miojo no copo. Então, miojo em inglês é noodles. Se vocês querem comer esse tipo de macarrão, noodles. Eu acho muito legal. So, Martina can cook noodles. Martina pode cozinhar miojo, ok? Forma negativa. Eu tenho a forma contraída aqui do can't, mas eu já aprendi anteriormente, alguns segundos atrás, que eu poderia usar facilmente o cannot, que não teria menor alteração, a não ser pelo fato de que ficaria um tiquinho assim mais formal. Note que agora houve mudanças no can. Para negar a frase, a palavra not, que significa não, ficou contraída com o T. O can't indica não pode, ele também indica não consegue. Ok? Estrutura, vamos lá. Ele também não precisa da partícula to, né? Porque o can't, mesmo que na negativa, continua sendo um verbo modal. Então, eu tenho ali a mesma estrutura, basicamente. Ele não muda quase nada. A não ser pelo fato que na negativa eu uso cannot em vez de can. Ou can't, que é a forma contraída, ao invés do can. Então, eu tenho um sujeito, 3 sujeitos aqui. Cannot aqui. Verbo base aqui, complemento aqui. Então, antes eu tinha I can speak English, eu consigo falar inglês, agora eu tenho I cannot speak English, eu não consigo falar inglês. Não tenho essa habilidade, ou não tenho essa permissão, de algum modo, vai saber se isso existe, né? They cannot or they can't play the piano. Eles não podem ou eles não conseguem tocar o piano. Não existe essa habilidade para eles. And Martina cannot cook the best pasta. Martina não consegue cozinhar o melhor macarrão because I cook the best pasta. Porque eu que cozinho o melhor macarrão. O fato é que a Martina can't. Ela não consegue, ela não tem essa habilidade. Tudo bem? Vocês notam que as semelhanças entre as estruturas são grandes, né? Ela é basicamente igual, eu só adiciono o not atrás do can.
e sigo a minha vida, né? E é isso mesmo. Exemplos aqui de negativas. You can't play here. Você não pode brincar aqui. Então eu tenho uma falta de permissão, né? Não existe permissão para a pessoa brincar aqui. Não pode. You can't play here. Embaixo, you cannot enter. Tá separadinho ali, mas gente, eu posso usar can espaço not? Eu posso. Acontece com frequência? Não. Normalmente ou é cannot, tudo junto, ou é can't, tá bem? You cannot enter. Você não pode entrar, ou seja, você não tem a permissão de entrar. Seria estranho falar que você não tem habilidade, né? Tipo, nossa, eu não tenho a menor habilidade de entrar nessa sala. Como é que isso seria possível? Não, você tem habilidade porque você não tem a permissão. You cannot touch it. Você não pode tocar nisso. Você não tem a permissão de tocar nisso, que seria também muito estranho você falar que você não tem a habilidade de tocar nisso. Impossível isso acontecer, certo? Exemplos aplicados, então, do can't, né, no caso ali na forma negativa, e em forma de permissão, tudo bem? Gente, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado muito claro, mas caso contrário ainda existam dúvidas, vocês podem me chamar hoje à tarde no chat aqui e tirar qualquer dúvida que vocês tenham sobre isso, sobre a vida, sobre as coisas demais. Tá certo? Gente, obrigada por assistir mais uma aula. Um beijo pra vocês. Tchau e até a próxima aula. Não, ao contrário. Até a próxima aula e tchau. Preciso melhorar pra ser blogueirinha.